Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, nosso Mestre amado, esteja conosco hoje e sempre. O estudo do Evangelho de hoje é no capítulo 13, Benefícios pagos com ingratidão. A mensagem, o texto, ele começa com a seguinte interrogação: o que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com ingratos? Ou seja, aquela situação assim, que a pessoa diz: tudo bem que eu faço para as pessoas, eu cansei de fazer alguma coisa e em troca só recebo ingratidão. Eu ajudo a pessoa e ela não reconhece. Eu faço isso, faço aquilo e só recebo pedrada de volta. Ou seja, a pessoa não acha que não tem reconhecido o bem que ela fez em favor de outra pessoa, né? E isso é muito presente na nossa sociedade e é um estudo, um tema bastante até importante para nós, que ele coloca lado a lado duas situações que nós podemos nos envolver, que é de nós sermos ingratos e de nós eventualmente sofrermos algum tipo de ingratidão. Podemos na nossa vida cair nas duas situações, né? Ou ser vítima da situação ou a gente provocar essa situação. Para nós, individualmente, a ingratidão talvez seja um mal, um equívoco ainda muito difícil da gente suportar nas outras pessoas. Às vezes a gente suporta erros que a pessoa comete, deslize aqui e ali, mas quando alguém é ingrato conosco, ou seja, quando a gente faz alguma coisa a alguém e recebe de volta um mal ou não reconhecimento daquilo que fez, ou a gente espera receber algum bem, algum benefício, não necessariamente material, mas algum conforto de volta, e recebe o contrário disso, nós aceitamos muito mal isso. Isso não é de agora, não é hoje que o ser humano tem essa visão. Tanto que Dante Alighieri, o escritor italiano, no seu livro A Divina Comédia, ele simboliza o céu e o inferno através de círculos, ou seja, quanto mais 9 círculos no céu, 9 círculos no inferno. Eu vou acendendo esses círculos no céu, ou seja, quanto mais o primeiro círculo eu sou uma pessoa mais material, uma pessoa mais humana. No segundo círculo eu sou uma pessoa mais pura, e assim vou indo até o 9º círculo, que eu sou uma pessoa já próxima à pureza. E o inverso no inferno, ou seja, o primeiro círculo ali eu tenho pecados menores, o segundo círculo eu vou aprofundando nos pecados materiais, sensoriais, a luxúria, a gula, e vou aprofundando esses pecados até eu chegar onde mora Lúcifer, o 9º círculo, né? E quem está no 9º círculo, ou seja, o pecador mais grave, quem é aquela pessoa que, na visão ali de Dante, é aquele indivíduo que cometeu o maior erro, mais erro do que aquele que se enfurnou na luxúria, na gula, nos vícios sensoriais, às vezes se perdeu no egoísmo, no dinheiro e tudo mais. A pessoa, o maior pecador, aquele que vive junto com Lúcifer, é justamente aquele que comete o crime da traição e da ingratidão. Porque a traição e a ingratidão estão muito associadas. Então, para nós, na nossa visão, ainda como pessoa, quando alguém me trai,
Ou seja, quando alguém é ingrato à confiança que eu depositei naquela pessoa, é a pior coisa que aquela pessoa poderia fazer. Por isso que nós nos machucamos tanto quando a gente faz algo por alguém e não é reconhecido, ou seja, é como se nós fôssemos traídos naquilo que tivéssemos feito. Por isso que muitas vezes no trabalho, às vezes lá na empresa, a gente ajuda um funcionário, ajuda uma pessoa que chega pedindo auxílio e tal, passa um tempo, aquela pessoa é ingrato. Nós nos sentimos magoados, ofendidos. Pô, mas eu fiz tudo por aquela pessoa, eu ajudei, eu fiz e tudo, e ela me devolve desse jeito. Não vou ajudar mais ninguém. É o nosso pensamento. Em casa, às vezes um familiar, você faz, auxilia, dá o que tem, o que não tem, em favor daquela pessoa e tudo mais. Lá na frente, aquela pessoa te devolve aquilo de maneira negativa. E a gente pensa, mas por que eu fiz tudo isso? Não vale a pena, não vale a pena auxiliar as pessoas, porque o bem que a gente faz, a gente recebe o mal de volta. É uma situação da nossa vida. Nós também temos que pensar, refletir, se às vezes, em determinadas circunstâncias, talvez até involuntariamente, ou não, nós também não estamos sendo ingratos. Nós não estamos também devolvendo com o mal o bem que nós recebemos. Há uma parábola de Jesus, a parábola do filho pródigo, que ela mostra muito bem essas situações, né? Vamos repassar essa parábola para que a gente possa analisar ela no final. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. A gente pode ver que o pai ali tinha dois filhos na história. Um filho pegou todos os bens, ou seja, pegou tudo aquilo que ele recebeu do pai, seja de benefício material ou imaterial, isso é um conceito simbólico, e jogou tudo fora. Aí, quando precisou, ele retomou. O outro filho, vendo que o pai acolheu aquele filho, ou seja, aquele filho que tinha desperdiçado tudo, recebido os seus bens, dissipado tudo com festa, com amizade, inconveniente, com bebida, com tudo mais e tal. O pai recebe aquele filho. Quando o outro irmão fica sabendo da história, fala: mas espera aí, ele pegou o dinheiro do senhor, gastou tudo, acabou com tudo, e eu estou aqui trabalhando, sendo fiel ao senhor, colaborando, ajudando, e o senhor nunca fez nada por mim? Que ingratidão é essa do senhor? Esse é o pensamento do segundo filho. Tanto que no texto bíblico ele diz o seguinte: ora, o filho do mais velho, que estava no campo, quando voltava a aproximar-se da casa, ouvia a música e as danças, porque o pai fez a festa por aquele filho que tinha retomado, né? Chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo. E o criado informou: veio teu irmão, aquele que estava perdido, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou o irmão com saúde. E ele, o filho, esse filho mais velho, se indignou e não queria entrar na festa, ou seja, não queria participar da alegria do pai. Ou seja, não queria reconhecer a alegria de ter aquele irmão de volta. Saindo, porém, o pai procurava conciliar, falava: meu filho, vamos lá e tal. Mas ele
Respondeu seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Pai, o Senhor nunca reconheceu o que eu fiz, o Senhor nunca me deu nada. Esse é o pensamento dele. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Que injustiça é essa? Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor não reconhece o bem que eu faço para o Senhor? Por que o Senhor não reconhece o filho bom que eu sou? Por que o Senhor não reconhece a pessoa boa que eu tenho sido para com o Senhor? O filho mais velho, então, está cobrando do pai gratidão, uma suposta gratidão. Mas o pai, então, lhe respondeu: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. O que nós temos que ver dentro da doutrina espírita é que este indivíduo, que hoje nos parece ingrato, nós, assim como aquele pai, estamos fazendo o bem que podemos. E se hoje ele não pode manifestar gratidão, é porque ainda a condição dele não permite. A grande questão, às vezes, acontece, é que nós caímos lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: escuta, qual é o maior obstáculo ao progresso? A nossa evolução, o nosso progresso, qual é o maior obstáculo? O que me impede de evoluir? Né? É o que Kardec está perguntando. O que me segura mais? Né? O que me prende mais na minha evolução? E os espíritos vão responder: o orgulho e o egoísmo. Quando nós esperamos essa gratidão de alguém, quando nós estamos cobrando a gratidão de alguém, o reconhecimento pelo bem que a gente fez, nós somos aquele filho mais velho que está cobrando do pai. Eu falo: pai, meu senhor nunca me deu um bezerro. O outro irmão acaba com tudo, o senhor reconhece a volta dele. Eu que estou aqui fiel, o senhor não reconhece o senhor. Nosso orgulho e a nossa vaidade de sermos reconhecidos como os bons é que está buscando esse reconhecimento. E isso é nada mais do que orgulho, nosso orgulho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, elucidando essa questão, eles vão colocar o seguinte: se Deus permite, por muitas vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. A nossa boa ação, a reta ação, como diria lá no Oriente, é nós fazermos o certo pelo que é certo. Fazer o bem pelo simples fazer o bem, porque é o correto. Quando nós auxiliamos, ajudamos, fazemos o que podemos em favor de alguém, nós estamos na reta ação, ou seja, de fazer o bem pelo simplesmente o bem. Por isso que também na questão 893, quando Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes, os espíritos vão responder que a sublimidade da virtude, ou seja, aquilo que é sublime numa virtude, aquilo que é o ápice, né, o mais nobre de uma virtude, porém está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto.
Ou seja, a grande virtude nossa é a gente sacrificar o nosso interesse pessoal simplesmente pelo bem do próximo, sem esperar reconhecimento. A mais meritória da virtude, eles esclarecem, é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, quando a gente fala, poxa, mas eu fiz, ajudei e tal pessoa não falou nem obrigado, está dando com a direita, querendo receber pela esquerda. Isso é um teste para o nosso orgulho. É colocarmos as nossas dificuldades à prova, né? É por isso que, como disse lá no Evangelho, se Deus permite que isso aconteça, isso faz parte da nossa realidade, é para experimentar, é para colocar a nossa perseverança de sermos, entre aspas, bons continuamente, ou seja, nossa perseverança de praticar o bem, porque assim nós estamos nos educando. Ao exemplo de Jesus, Jesus fez o bem continuamente. Na hora do testemunho supremo, foi abandonado por todos, negado pelos que mais amava. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam em aprendizado. E explicitando justamente isso, dessa mesma mensagem do Evangelho, eles vão dizer o seguinte: ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros seres para o efeito de um progresso mútuo, admirareis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Ou seja, tudo isso é bondade de Deus para o nosso próprio crescimento. Às vezes nós pensamos, né, na traição, nós pensamos na ingratidão como sendo os grandes gestos, né, como sendo passagens fenomenais da nossa existência. Por exemplo, vamos imaginar lá Júlio César, né, ditador romano, 44 a.C., quando ele foi assassinado no Senado romano. Muito clássica essa passagem, muito famosa, né? Em que entre os seus assassinos que o apunhalou estava Brutus, que era um filho de criação muito amado dele, né? Que ele gostava muito de Brutus. Quando ele viu Brutus, né? Diz a história, diz o que se conta, quando ele viu Brutus entre os assassinos, falou: mas até tu, meu filho, que Shakespeare depois mudou para até tu, Brutus, ou seja, até você me trai, num olhar assim de tristeza, né? Colocado, poxa, eu aceitaria que todo mundo me traísse, menos você, que foi o meu filho de coração. Porque a ingratidão é o que a gente espera das pessoas. A gratidão, né, na realidade, é o que a gente espera das pessoas que amamos. Mas, como diz o Evangelho, cada um de nós passa por aquilo que necessita para o seu aprendizado, para o reforço, para o crescimento nosso. Mas isso são as grandes passagens, né? Temos que lembrar também que às vezes nós nos desgastamos, nós perdemos relações entre pais e filhos, marido e mulher, no trabalho e tal, às vezes com pequenos gestos, com pequenas coisas que nós não sabemos relevar, pequenos perdões, entre aspas, né? Pequenas situações que a gente não sabe esquecer. E isso vai criando dentro de nós rancor, mágoa, orgulho, né? Criando entre nós melindres por não saber
deixar passar, saber compreender que cada um de nós tem momentos e dias difíceis, né? Saber perdoar determinadas pequenas coisas. Às vezes a gente pensa no perdão só como os grandes momentos, esquecendo os pequenos perdões de cada dia, as pequenas desculpas que a gente devemos todos os dias. Tanto é que André Luiz, no livro Sinal Verde, ele tem uma mensagem intitulada Melindres, que ele diz o seguinte: não permita que a suscetibilidade, ou seja, as sensibilidades ali, né, lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar o que deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Então que a gente possa exercitar em nós essa capacidade de tolerar as dificuldades alheias, de reconhecer em nós as nossas próprias dificuldades, saber pedir desculpa, perdão quando nós erramos, porque nós precisamos também desse exercício de saber ter a humildade de pedir: olha, me perdoe, me desculpe porque eu errei, né? E que a gente possa então assimilando isso e convivendo melhor com as outras pessoas. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.